Boa tarde, senhores jurados. Os senhores já tiveram... Não tá ligado, doutor. Não tá ligado? Não está ligado. Onde fica isso aqui? Tá meio cabendo assim, acho que fica. Então, senhores, os senhores já tiveram as primeiras impressões do processo, já conheceram as provas apresentadas nesse processo, já conheceram a versão da Alcir, já conheceram a versão da doutora promotora, e hoje, e agora eu vou finalizar com a versão defensiva. Hoje os senhores têm um grande desafio: julgar a vida de uma pessoa. Isso é muito difícil. Eu admiro muito a doutora Neares, porque eu não me vejo psicologicamente atuando como juiz togado, porque a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. A gente não pode sair condenando pessoas a todo custo. São vidas. Não é só uma condenação, é um futuro que é deixado para trás. É uma esposa que aguarda ali uma resposta para que ele volte para casa. O réu, ele tem um histórico, sim, mas esse histórico não vem ao caso aqui. Hoje, a competência dos senhores é julgar o fato acontecido no dia 23. Então, hoje a gente tem que se ater o que aconteceu naquele dia. E eu gosto sempre de orientar os jurados e explicar como um juiz julga. Como que a doutora Neares exerce a atividade dela? Porque chega um promotor, fala, traz a tese dele, aí talvez você acredita, talvez você não acredita, aí vem a defesa, fala a tese dele, e aí vocês ficam numa dúvida, e a lei, ela tem uma previsão para isso. A lei direciona o juiz como ele deve julgar. E aqui eu digo para os senhores o artigo 155 do Código de Processo Penal, que ele fala: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não inquérito, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente em elementos colhidos na investigação, inquérito, ressalvando as provas cautelares não repetitivas. O que é isso? É a lei falando: juiz, você precisa observar tudo o que foi produzido no processo, e do que foi produzido, se existirem provas suficientes para além da dúvida razoável, aí sim a gente pode condenar alguém. E por que isso? Porque a justiça é boa? Não, senhores. Isso é um direito fundamental de todo cidadão. O processo ele surgiu por quê? Antigamente, o rei, poder absoluto, ele acusava, ele julgava e ele condenava. Então a burguesia, naquela época, com medo desse poder absoluto, começou a correr ali para que se criasse um sistema de acusação justo. Então foi separado ali as funções, e o Estado, ele tem a obrigação de vencer o processo, e somente após o final do processo produzir toda a prova, sem dúvida, condenar uma pessoa. Porque mais vale uma pessoa inocente, ou mais vale uma pessoa culpada livre, do que um inocente preso. Vocês já se pensaram uma pessoa ser condenada por 30 anos sem ter cometido um crime? Isso não é incomum. Aqui no Brasil, nós temos diversos erros judiciários. E o nosso papel aqui é tentar combater um pouco isso, né? Quando nós nos deparamos com processos onde existem acusações excessivas, nós tentamos, de uma maneira social, prestar um serviço onde a gente dá a oportunidade do réu trazer a voz aos juízes e julgadores. E aqui hoje o meu papel é trazer essa voz, porque se a gente reparar, desde o início do processo, ele traz a mesma versão. Não foi hoje aqui que ele falou: ah não, tentaram me bater, eu me defendi. Não, desde o início ele fala isso. Se a gente assistir a audiência de primeiro grau, de primeira instrução, ele falou a mesma versão, que o povo foi para cima dele, ele pegou a madeira para se defender. Então assim, não foi uma coisa que surgiu. O único depoimento que a gente não tinha no processo era o do Osmar, que aí eu não atuava, a gente assumiu esse processo já em fase de plenário, então não sei o motivo porque ele não veio prestar o depoimento dele, mas deveria ter prestado, né? Talvez não conseguiram encontrar, e hoje ele vem e traz a versão de uma pessoa que presenciou todos os fatos. Como o Paulo disse, não é que a polícia não esteja falando a verdade, aqui a gente não está dizendo que ela está inventando alguma coisa, mas que existem partes. Eu fui bem categórico perguntando aqui ao policial: o senhor estava voltado sua atenção para o policial fazendo saque? Sim. O senhor ouviu discussões? Sim. O senhor só voltou a atenção depois das discussões? Sim. Então, já tinha discussão, já teve a briga, já teve a correria contra ele. E só depois, quando o réu estava reagindo,
que o policial viu. E aí ele vem para os senhores e traz essa versão, que ele viu o réu balançando o pau e acertou a cabeça do Silas. Inclusive o policial aqui, quando eu perguntei, falei, mas o seu medo era intervir para proteger o Alcir ou as vítimas? Ele, não, para proteger o Alcir, porque as pessoas queriam pegar ele. Então, a gente vai caminhando na produção probatória, onde a palavra dele começa a ter sentido, onde a questão dele ter sido inicialmente tentado sua integridade e ele revidado, tem um fundamento. E aqui, senhores, uma coisa não impede a outra. Quando ele foi insultado, ele poderia ter ido embora? Poderia. Ele poderia ter ido embora. Mas o direito, ele não obriga a pessoa a ser covarde. Ele não obriga que você corra do seu agressor. Então, no momento, ele, na condição de morador de rua, subjugado, já deve ter sofrido várias violências, ele vê um morador de rua atentando contra ele, falando, vai morrer. Ele é um morador de rua, senhores. E as pessoas também são moradores de rua. Então nós temos que nos colocar na situação dele, na situação de vida dele, onde ele dorme não sabendo se vai acordar, onde ele não sabe qual vai ser o dia dele amanhã. Então nessa situação, onde ele está caminhando, sabe que existem pessoas que não gostam dele, chega e fala, vai morrer. A pessoa, isso é instinto selvagem. O animal, quando ele tem a sua integridade ameaçada, ele reage. Então ele foi e reagiu, mas não no sentido de atacar as pessoas. Ele reagiu para falar, quem é o brabo aí que vai me pegar? E nisso, as pessoas não gostaram da postura dele e todos foram para ele. E aí eu pergunto para os senhores, 6, 7, 8, não sei quantas pessoas foram, mas o policial falou mais de 5. Então, mais de 5 pessoas contra uma pessoa com um pedaço de pau na mão. Isso é desproporcional? No meu ponto de vista, não. Imagina 5 pessoas vindo correndo atrás de mim. Eu vou meter o pé, o que eu conseguir pegar na frente para me defender, eu vou pegar. E foi o que aconteceu. Como ele disse. Ele estava ali, foi lá, tirou satisfação, se achou machão, tirou satisfação lá com os caras. Os caras não gostaram, foram pegar ele. Nesse momento aqui, ele não tinha atentado contra a integridade de ninguém. Então não é uma questão de legítima defesa da legítima defesa, porque aí não existe. A questão aqui ele foi confrontar o agressor dele. Confrontar quem falou que vai morrer. Até então, não existia nenhum tipo de lesão. A partir do momento que as pessoas levantam e vão para cima dele para pegar ele, aí ele passa a ter a integridade dele física ameaçada. E aí, nesse momento, ele se mune de uma madeira e começa a desferir golpes para afastar as pessoas. E tanto é verdade, que eu vou botar um vídeo ali, porque o policial não se recordou agora, mas isso é um fato antigo. O policial faz várias ocorrências, por isso eu gosto de assistir todas as audiências do processo, ler todos os documentos, todos os termos de declaração, porque às vezes tem elementos ali interessantes com o processo. E o policial, ele narrou aqui em audiência que ele viu o Alcir fazendo um movimento, pegou no braço do Osmar e resvalou na cabeça do Alcir. Ou seja, ele nem deu uma paulada direta na cabeça dele. Ele estava balançando, igual ele falou aqui que estava balançando, pegou no braço, pegou na cabeça do Alcir. E aí eu vou pedir aqui para a secretária. Eu peço para os senhores voltarem a atenção ali. Batia. Então, ele batia, o outro se defendia com o braço. Mas parece que teve uma hora que ele deu e resvalou e pegou na cabeça dele, do outro nacional. Seria parecido. Então aqui é o cenário onde eu encurtei para não perder tempo mostrando a instrução toda. Então essa aqui é a fala do policial em juízo. Ele fala que ele batia no Osmar, e aí no momento onde bateu e transfixou, pegou na cabeça do Alcir. Ou seja, o Alcir não foi nem alvo dele. E aqui é muito importante os senhores se aterem que o crime de homicídio, ele necessita do dolo. A pessoa precisa querer matar. Para eu responder um crime de homicídio, eu tenho que falar, eu vou matar o Paulo. Vou lá, inicio a execução. Pego uma madeira, por exemplo, e começo a dar paulada nele. Dou paulada. E aí chega a polícia e me impede de consumir o crime. Porque a tentativa é razão alheia à vontade. Se eu desisto, não é alheia. Impede de consumir o crime como? Me pega e tira o pau da minha mão. Me pega e me imobiliza. Me dá um tiro. Impediu de consumar o crime. Nesse caso, seria uma tentativa. Aqui, nós não temos nenhum elemento que comprove que o crime foi uma tentativa de homicídio. Por quê? Primeiro ponto, motivo.
Não foi mostrado qual o motivo. Porque o Alci queria matar as pessoas, ele queria matar todo mundo, então era para ele estar respondendo 10 tentativas de homicídio. O que pegaram? O cara se machucou? Então tá bom, você vai ser a tentativa de homicídio. Ah, você tomou uma paulada no braço, vem também. Mas se a gente for parar para ver, tinham 6, 7 pessoas. Por que as 7 não viraram vítima? Porque na realidade aquilo foi uma briga. O fato dele foi, eu quero que venha o mais brabo. Para quê? Na rua, a gente resolve na mão. Então, como não veio um, veio vários, ele buscou para se defender. Então, a intenção dele desde o início, no máximo, era brigar. No máximo, era brigar. Então, por isso que a gente, lendo esse processo, lendo essa denúncia, a gente não se conforma com esse cara sendo condenado. Senhores, todo final de semana tem briga ali em Caraí, tem briga na região oceânica, em Boatezinha. E quantas vezes eu já peguei caso do cara dar cadeirada, dar paulada, bater garrafa na cabeça da pessoa. E lá, lesão corporal. Porque foi uma briga de boate, foi lá e deu lesão corporal. Mas aqui é diferente, senhores. Aqui é um réu de passagem, um morador de rua, cheio, a faca gigantesca, um elemento suculento para denúncia. E infelizmente, nosso judiciário tem uma predileção. Infelizmente, as pessoas em condição de vulnerabilidade acabam sofrendo mais. Porque eu duvido se esse fato fosse cara aí, com o Playboy, ia vir aqui em júri. Ia no máximo dar um G-crime. No máximo dar um G-crime. Então, senhores, a gente precisa trazer todos os elementos para que os senhores entendam. Aqui nós temos uma denúncia extremamente excessiva, onde imputa a autoria do réu em 2 tentativas de homicídio. Uma paulada no braço foi tentativa de homicídio para o promotor. Isso é um absurdo. E a outra, uma paulada na cabeça. A polícia interveio. Não ficou esclarecido se de fato o policial desarmou ele ou não. Um policial, eu perguntei, e tem até um vídeo dele, eu vou botar ali, ele fala, não, quando a gente chegou, ele parou. Ah, mas ele fez mais alguma coisa? Não, ele parou. E aí eu vou botar o vídeo para os senhores assistirem a fala dele. Reunido, acusado. Reunido, o acusado chegou para discutir com esse grupo, isso que eu quero saber. Você entendeu? Então, tinha um grupo sentado no chão e ele chegou alterado desse grupo. Aí começou a discutir com esse grupo. Aí começou a discutir com esse grupo. E esse grupo também debatia com ele. Debatia. Ó, confirma a discussão. Aí, ele deu essa paulada num, você colocou no braço e outra na cabeça. Aí ele parou, como é que foi? O que ele fez? Aí os ânimos ficou alterados. Estava ali a discussão entre eles. Aí, ele parou porque quando a gente começou a ver que o negócio ia ficar mais sensível, né? Aí nós procedemos de imediato para parar aquela agressão ali. Aí ele parou nesse momento. Aí parou. Mas ele ia agredir mais as pessoas, dar mais pauladas, isso que eu quero saber. Não, ele parou. Não, ele parou. Então não foi um fato onde a polícia impediu dele consumar o crime. Não. Ele viu a presença do policial, como ele disse, ele estava buscando refúgio porque as pessoas queriam atacar ele viu a polícia, ele parou. Então, não tem como a gente reconhecer uma tentativa de homicídio do Alci em relação a isso, porque ninguém pediu ele de consumar o crime. Na realidade, ele estava se defendendo. Mas se os senhores entenderem que ele não estava agindo em legítima defesa, se os senhores entenderem que ele praticou algum crime, o crime que ele praticou foi lesão corporal. Esse é o crime que a defesa sustenta para os senhores. Eu vou ler aqui o que o Código Penal fala, do artigo 129. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem. O que aconteceu com o Silas? Teve a sua integridade ofendida. Um corte de 5 centímetros na cabeça. E aí, eu vou pedir para a secretária colocar o laudo, por gentileza, na parte dos quesitos. E aí, como é que a gente consegue diferenciar se é tentativa, se é homicídio? O primeiro ponto é o dolo. Não tem como a gente abrir a cabeça do réu e ver o que ele estava pensando. Então a gente parte dos elementos que foram explorados. Segundo o que foi explorado, teve uma confusão, corroborando com a versão dele, onde as pessoas queriam pegar ele, e ele desferiu golpes ali e acertou os dois, certo? A vítima, que é uma das partes que seria interessada nele condenado, falou que não, que eles foram lá pegar ele mesmo
e que ele se defendeu e que ele não queria pegar ninguém. E aí, eu trago aqui para os senhores um quesito mais importante. Isso aqui é a prova do processo que vai matar de vez. Pode por gentileza. Mais um pouquinho. Aí. Senhores, toda lesão corporal, ela passa por um médico, legista, concursado, específico para laudar o que aconteceu. O que o promotor pensa, o que a defesa pensa, não é tecnicamente correto igual um laudo. E se a gente analisar esse laudo, o quesito de número 5, resultou um perigo de vida? Resposta: não. É esse tipo de processo que o Ministério Público quer a condenação do réu por uma tentativa de homicídio, onde o próprio laudo fala que não teve risco de vida. E a gente vai colocar esse homem com uma pena altíssima de homicídio, um homicídio qualificado, num laudo que fala que nem risco de vida teve. Qual foi a sequela que a vítima teve? Nenhuma, senhores. Aqui está o boletim de atendimento médico. Tem vários? Vamos lá para eles. Esse aqui, senhores, é o boletim de atendimento médico onde foi sustentada uma lesão gravíssima, seríssima. E aí eu vou disponibilizar um para cada um, doutora. Folhas 194, boletim de atendimento médico. Esse aqui foi o atendimento dele. Silas, que foi o rapaz que teve a lesão na cabeça. Dia 23/7 de 2023, corrobora ali com a versão, né? Horário que ele deu entrada, 10h28. Aí eu peço para os senhores se aterem aqui, ó, suma do atendimento. Atendimento não é, não. Aqui. Atendimento médico. 10h29, que foi emitido esse boletim de atendimento médico. Então, se a gente ver, ele, tecnicamente, deu entrada 10h28, teve atendimento 10h29, e ele passou por um ponto. Ele teve uma sutura na cabeça dele por conta do corte que foi feito diante do prego. Então, essa foi a lesão que a vítima teve. E aí eu pergunto para os senhores, essa lesão seria suficiente para a gente entender que teve uma tentativa de homicídio? A pessoa, quando ela quer matar, ela se utiliza de instrumentos eficazes. Foi narrado aqui que ele tinha faca, que ele tinha tesoura. Se ele quisesse matar, não era mais fácil ele ter pego a faca? A faca tem 21 centímetros, senhores. A gente tem um laudo ali também, uma faca de 21 centímetros. Então, se a intenção dele fosse homicida, se a intenção dele fosse ceifar a vida do Silas, ceifar a vida do Osmar, ele tinha uma faca na mochila. Por que ele não pegou a faca e deu? Então, a gente volta à versão dele, onde ele foi surpreendido pela galera correndo atrás dele, ele correu, viu a madeira, pegou e voltou atrás. E aí o fato dele ter desferido um único golpe, a gente entende que se enquadra muito mais na lesão corporal do que no homicídio. E aqui a gente tem uma tese desclassificatória. O que seria isso? A partir do momento que os senhores entenderem que o crime não trata de homicídio, mas sim de lesão corporal. Mas sim de lesão corporal. Mas sim de lesão corporal? Pode haver comunicação, tá, por favor? A partir do momento que a gente entende que o caso não é homicídio e está mais para uma lesão corporal, a gente deve desclassificar esse crime. O que é isso? Gera impunidade para ele? Não. Aqui a gente faz justiça. Aqui a gente faz ele praticar os atos que ele cometeu. Aqui a gente aplica a lei de maneira correta. Se ele agrediu, se os senhores entenderem que ele não agiu em legítima defesa, diferente da defesa, o que dá para fazer é condenar ele por lesão corporal.
que é a outra opção. Agora, uma tentativa de homicídio, a gente não tem respaldo para isso, senhores. Eu preciso dizer para os senhores que existe uma fórmula para os estudantes de direito. Não sei se tem algum estudante de direito aqui, mas é uma forma muito didática que na faculdade eu aprendi e eu uso até hoje. Porque a gente consegue diferenciar quem tem a vontade de matar e quem não tem. Se a gente entender que a partir do momento que o policial chegou e ele parou por livre e espontânea vontade, aqui a gente tem a previsão do Estatuto da Desistência Voluntária. O que é isso? O réu, podendo agir, podendo continuar, porque se ele estava com o pau na mão, ele poderia dar uma paulada, ele desiste de dar continuidade ao intento. Então, no momento que ele desiste, a gente tem a previsão desse dispositivo. O que esse dispositivo fala? A partir do momento que a pessoa pode continuar o crime, mas desiste, ela responde pelos atos já praticados. Qual foram os atos já praticados? Lesão corporal. E o que a fórmula de Frank, ela fala? A fórmula de Frank, ela dá duas frases onde você consegue diferenciar. Posso, mas não quero. Quero, mas não posso. Posso, mas não quero. Alcir, com o pau na mão, podendo continuar as lesões. A partir do momento que a polícia chega, ele para, porque ele se sente seguro e não dá continuidade. Quero, mas não posso. Alcir, com o pau na mão, começa a desferir golpes. A polícia tem que intervir, tirar o pau da mão dele, imobilizar ele, prender ele, atirar nele, para impedir que ele continue seu intento. Essa é a diferença, senhores. E no caso aqui, Alcir podia, mas não queria, ou queria, mas não podia? É óbvio que ele podia, mas não queria. Ele não queria matar ninguém, ele queria se defender. E aqui, nesse caso, a condenação desse homem numa tentativa de homicídio não é justiça, senhores. Não é justiça. Eu fiz algumas anotações em relação aos pontos que foram mencionados. No termo de declaração, foi dito aquilo. Senhores, o termo de declaração é uma prova extremamente precária. Nós não podemos levar a ferro e fogo o que é dito na delegacia. Porque se fosse assim, qual é o sentido da gente ter uma instrução? Qual é o sentido da gente fazer um processo? Para repetir a prova? Não. Aqui a gente tem um momento de confirmar e convalidar o que foi dito em delegacia. Então nós não podemos se pautar no que foi falado atrás como verdade absoluta. Nós temos que confrontar. E aqui eu dou essa responsabilidade para os senhores que são os juízes naturais desse processo. Os senhores devem pegar aquela versão Ctrl+C, Ctrl+V, onde um fala a mesma coisa que o outro, e quando o outro vem fala que não falou aquilo. Tem algum sentido? No meu ponto de vista, tem. Porque é impossível duas pessoas que presenciaram o fato trazer a mesma situação sem tirar nem pôr nenhuma vírgula. Então, nesse ponto, nós não podemos se debruçar nesse termo de declaração, porque nitidamente tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E agora, a própria vítima, o próprio declarante do termo, fala aqui pra gente que aquele termo ele não falou. Então, em quem a gente deve acreditar? Instrumento vulnerante não define dolo. Foi dito que ele pegou uma madeira com prego e deu na cabeça dele. Senhores, o que vai definir o que foi tentativa ou não é o instrumento. Existem lesões corporais praticadas por arma de fogo. Existem lesões corporais praticadas por faca. E existem lesões corporais praticadas por madeira. O que vai dizer se ele tinha a intenção de matar ou não é a vontade dele. Em nenhum momento foi dito que ele chegou lá na praça falando: eu vou matar fulano, eu vou matar Silas, eu vou matar Osmar. Nós não temos isso no processo. Então nós não temos como afirmar que ele desde o início tinha o ânimo necante, a vontade de matar para responder uma tentativa de homicídio. O que se diz foi que ele queria brigar. Então se ele queria brigar, o resultado é lesão corporal. E agora, senhores, eu preciso trazer uma situação.
Infelizmente, nós temos uma frase no judiciário que ela é muito comum. A justiça brasileira, ela é igual serpente. Ela só pica os pés descalços. Quantas e quantas pessoas, humildes, pobres, de periferia, estão lá no presídio, estão sendo baleadas nas comunidades, estão sendo enquadradas em crimes que não praticaram. Se nós formos ver as estatísticas, a população preta, a população pobre, ela está sendo extirpada do Brasil. Por quê? Porque a polícia tende a incriminar essas pessoas. E ele é mais uma vítima dessa situação. E aqui, hoje, os senhores, como juízes naturais desse processo, tendo ciência de tudo que aconteceu, tendo ciência de todas as provas apresentadas pelos senhores, tendo ciência que a suposta vítima de homicídio não foi nem meia hora no hospital, tendo ciência que a lesão sofrida pela vítima não impactou em nada a sua integridade. Os senhores veem viabilidade de condenação numa tentativa de homicídio. A gente não deve julgar a vida dele, a gente não deve julgar o passado dele, a gente deve julgar o fato. O direito penal brasileiro, ele julga o fato. Nós não temos o direito penal brasileiro do autor, onde a gente vai julgar o histórico de vida dele. Então, se a gente julga o fato, o juiz togado, os jurados representando o juiz togado, deve analisar o que está descrito aqui. E essa conduta descrita na denúncia, ela preenche perfeitamente uma lesão corporal. E, se a gente entender que a versão do acusado é verdadeira, faz sentido. Por que o cara chegaria lá e tentar bater todo mundo? Né? A versão da vítima também corrobora com a versão dele, faz sentido. A versão dos policiais que falaram que não pegaram o ato do ilícito, não pegaram a descrição do ilícito, faz sentido para uma legítima defesa. Hoje, os senhores têm a responsabilidade de absorver. Isso não é nem peso para os senhores, não, senhores. Os senhores vão sair daqui como vocês saíram. Os senhores vão sair, chegar em casa, deitar no travesseiro e falar: hoje eu fiz justiça, hoje eu julguei por justiça. O que a gente, o Ministério Público quer? É condenar ele igual um assassino, um traficante, um delinquente quanto mais, por um crime que ele é não. Alô, alô, alô? Não sei, só se descarregou. Acaba saindo o som. Pode tirar aqui para fazer só o gravador. Pode mexer. Alô. Então, senhores, voltando aqui à explanação, se a gente entender que tudo que foi produzido não preenche nada do que foi dito, a gente deve absorver. Mas se ainda assim os senhores tiverem dúvida, eu vou ler o que o artigo 386.7 fala para o seguinte. O artigo 386.7, ele fala que o juiz absolverá o réu quando não houver provas suficientes para sua condenação. E o que é isso? É a lei mandando o juiz absolver o acusado quando o Estado não consegue produzir provas suficientes da sua autoria. E nesse caso, eu pergunto para os senhores: a gente tem prova de condenação? Ou a gente tem um preconceito? A gente tem um pré-julgamento desse homem por ser um morador de rua? Então, eu acredito que os senhores agora já têm total capacidade de julgar esse processo, já têm total competência, porque os senhores conhecem o processo, conhecem a prova, e aqui, exercendo o poder de jurado, juiz natural do Tribunal do Júri, vai reconhecer que ele não praticou essa tentativa de homicídio. Como que vai ser a representação? Vou explicar para os senhores, para a gente finalizar a explanação. A primeira pergunta vai ser em relação à materialidade. Se o Alcir levou a paulada e se o Silas levou a paulada. Aqui é um quesito em conteste. Tanto o Ministério Público
quanto a defesa, entende, tem um laudo lá que fala que teve a lesão. Então, o primeiro quesito, quando perguntar, os senhores vão dizer que sim, que existe materialidade. Em relação à autoria, se foi o Alcir o autor dessa lesão. E aqui também é uma tese sem contestação, tanto o Ministério Público quanto a defesa entendem que sim, ele fala que fez, né? E o terceiro quesito, tendo um prisma constitucional, vai ser o quesito absolutório. Aqui é onde a gente sustenta a legítima defesa. Então aqui, a juíza não vai perguntar se os senhores reconhecem a legítima defesa. A juíza vai perguntar, senhores jurados absolvem o réu? E aqui pode ser, porque os senhores entendem que é legítima defesa, e aqui os senhores podem absolver, porque os senhores entendem que não tem prova suficiente para condenar. Reconhecendo essa possibilidade e fazendo justiça, os senhores vão dizer sim. Os senhores dizendo sim, o processo se encerra, esse homem tem a sua liberdade concedida e volta a viver a sua vida, e os senhores vão para a casa dos senhores com a consciência limpa. Mas, se os senhores entenderem que não é caso de absolução, o próximo quesito vai ser o quesito da desclassificação. O que é isso? Diferente do que a defesa pensa, se os senhores entenderem que o que o Ministério Público faz sentido, né? O máximo que a gente pode reconhecer ali seria uma lesão corporal, isso na ótica defensiva. E aí, quando perguntado se ele quis praticar o crime, os senhores vão dizer que não. Porque a partir do momento que os senhores falam não, a responsabilidade sai dos senhores e vai para o juiz togado. Porque deixa de ser um crime doloso contra a vida, vira um crime contra a integridade física, e aí quem tem competência para julgar isso não são os senhores. Vai ser a magistrada, ela vai analisar e vai decidir se vai absolver ou se vai condenar. Então, e por fim, a qualificadora, né, que eu acho que não tem viabilidade nenhuma, uma discussão banal. Você chegar, você na condição de morador de rua, todos os seus lamentos, você não sabe se você vai viver amanhã, vem alguém e grita para você, vai morrer, e você vai tirar satisfação e surge uma briga. Isso é uma discussão banal? Do meu ponto de vista, não. Tanto é que os policiais falaram, existia uma discussão acalorada, os ânimos estavam elevadíssimos. Então não foi uma discussão banal, onde o cara pisou no pé do um e o outro tentou matar. Aqui, a qualificadora, ela não foi comprovada, porque o motivo foi uma discussão banal. Uma discussão banal seria ele xingar o cara, não gostar, o cara não fazer nada e ir lá. Não, a vítima provocou. A vítima tirou ele do sério. Então a vítima concorreu para a situação. Então, nesse caso, a gente entende que a qualificadora ela não vai se aplicar. Então, a defesa pede para os senhores, quando perguntado se os senhores reconhecem a qualificadora do motivo fútil, os senhores vão dizer não. Eu agradeço toda a atenção que os senhores tiveram com esse advogado, com essa bancada, com a vida do réu. Agradeço pelos senhores terem deixado a família dos senhores, o trabalho dos senhores, seus entes queridos, para hoje estar aqui exercendo o ápice da democracia, julgando os nossos pais. E aqui eu gosto de lembrar que a gente precisa pensar que pode ser um parente nosso ali. A gente precisa pensar que pode ser eu ali. Porque, veja bem, eu tenho uma filhinha. E o crime do homicídio, ele é um crime que a gente não pode dizer que a gente não vai praticar. Eu nunca vou roubar, nunca vou traficar, mas o homicídio ele é um crime passional, ele é um crime que envolve sentimento. Então, qualquer pessoa, ela está sujeita a praticar esse crime. E eu, o mínimo que eu espero, se eu vier a sentar aqui, é que eu receba um julgamento justo. É que eu receba um julgamento pautado nas provas. É que eu receba um julgamento de acordo com a lei. Como a Roberta disse, elogiando a doutora Neares, quando ela aplica as decisões dela. Então, hoje, a gente espera que os senhores respeitem a lei, apliquem a lei no caso em concreto, se debrucem nas provas apresentadas e absolvam o réu. Muito obrigado, senhores. O Ministério Público vai